ou quando ele acha por bem diante de uma necessidade, como por exemplo, numa viagem aérea em que nos encontrávamos, um paciente, um passageiro começou a passar mal e uma das aeromoças que nos conhecia se aproximou logo e disse: doutor Edson, tem uma pessoa passando mal lá atrás. E nós fomos socorrer. Imediatamente sentimos a presença deste amigo incondicional ao nosso lado em prol daquela necessidade. Mas você é médico também? Também, querido. Ginecologia. Há 15 anos e clínico geral. E você, como doutor Edson, não podia ter atendido o passageiro do avião? Teve que pintar o doutor? Poderia, naturalmente. Mas talvez o doutor Edson Queiroz, sozinho, como médico convencional, não fosse suficiente diante da necessidade premente. Nós sentimos que o passageiro ia até desencarnar. Dentro do Estava avião? muito mal, As aeromoças já tinham dado a ele 2 sublinguais, isordio, etc. Era um problema de coração? Coração. Eu tenho um amigo meu que estava no voo da ponte aérea e morreu uma pessoa dentro da ponte aérea. Aí queriam acender uma vela para botar na mão dele, ninguém tinha vela, vai acender vela aqui. Aí começou a dar um pânico no avião, falou: não, mas tem que ter uma vela, tem que ter uma vela. Aí ele, que é bem doido, disse assim: não tem vela, espera um instantinho. Não tem uma lanterna aí? Aí tinha um flashlight, pegaram a lanterna, acenderam e veio o defunto, que ficou com a lanterna acesa. Mas deve ser uma experiência desagradável, você estar num voo e saber que tem um paciente ali. E o doutor Fritz resolveu o problema dele? Ajudou o paciente e ele, graças a Deus... Correto, eu estou notando o seguinte, que você fala no plural. Nós estávamos a bordo do avião, aí nós vimos, veio uma das aeromoças, nos chamou. Por que isso? É exatamente por causa da presença de alguma entidade junto com você sempre? Talvez seja por causa da linguagem, do hábito de falar para o público e costumeiramente nos colocar também como uma pessoa necessitada entre as demais. E outra coisa, quando tem o Dr. Fritz e você, cobra 2 consultas ou é uma consulta só? Já que os dois são médicos. Nenhuma consulta. Quando o Dr. Fritz está presente, o trabalho é gratuito, plenamente filantrópico, de amor, com distribuição de remédios, com despesas de material cirúrgico, todos por nossa conta. Por que você acha que teve tanto Dr. Fritz no Brasil? Tem três médios que recebiam o Dr. Fritz, né? Acreditamos que seja porque a palavra Fritz, o nome Fritz, na Alemanha, no Francisco, aqui no Brasil, seja muito comum. Quer dizer que são vários médicos? Podem ser vários médicos? Acreditamos que sim. Ah, então não é... Quer dizer, que o Fritz na Alemanha corresponde aqui ao João, vamos dizer, né? Justo. Então, e pode ser também uma forma de se identificar de um médico que não seja necessariamente, quer dizer, o nome não seja necessariamente Fritz, ou é realmente Fritz? Às vezes, se o espírito se identifica como um José qualquer, nem sempre ele seria respeitado, ou será respeitado, mas dizendo-se Fritz, pela fama, pelo conhecimento, pelo trabalho do Dr. Fritz, que já vem desempenhando há algum tempo, desde o Arigó, nosso querido Arigó, em Congonhas do Campo, ele passa a ser respeitado. Às vezes é permitido isso no plano espiritual. E por que uma coisa que me espanta é o seguinte, por que é que nunca, sempre que existe ou uma manifestação espírita, ou num centro espírita, ou numa comunidade, sempre, geralmente vem médico, ou então é escritor, ou poeta? Por que não baixa engenheiro, advogado, economista? Imagina se baixasse um economista alemão agora. Solucionar Dr. Hans. Problema da gordura. Problema da gordura do país. Por que essa manifestação é sempre específica de médicos ou de escritores? Ou quando não é isso, sempre as pessoas que se revelam terem sido encarnações de um passado qualquer, sempre foram pessoas de alto nível. Sempre famosas. Famosas, reis, rainhas, príncipes, presidentes, etc.
Ninguém foi empregado, ninguém foi um funcionário da prefeitura, um assalariado. Isso é muito engraçado. O Tião, por exemplo, o Tião que tem um jeito de entidade. O Tião já parece uma entidade, né? Ele tem... Dá um take. Que a gente está aqui com o Edson, de repente podia ser uma entidade que estava sentadinha ali, mas não é. O Tião tem chance de voltar e vir falar com a gente aqui? Naturalmente, é uma simpatia o Tião. Acho que tem chance até agora. Cadê o cachimbo, Tião? Mas por que isso? Que a maioria das pessoas ou vem médicos, ou vem escritores, ou então, como você disse, pessoas absolutamente famosas. Talvez não seja assim, ô Jô. Sejam criaturas dotadas de valor moral, de condições espirituais tais, capazes de solucionar a dor, determinados problemas, necessidades de um povo, enfim. Quando o Dr. Fritz se manifesta em você, você fica inteiramente consciente ou apaga totalmente? A incorporação é sonambúlica, é plenamente inconsciente. Você nem se recorda de nada do que aconteceu. Especificamente. E quando trazemos na mente alguma recordação, como assistente ou como auxiliar de algumas cirurgias, porque às vezes os espíritos permitem que nós fiquemos ao lado, colaborando, embora muito pouco, mas auxiliando de alguma forma. Então gravamos quadros, lances de um trabalho, às vezes com um perfil diferente do que o povo costuma relatar, pela visão espiritual, pela dimensão espiritual. Agora, É um trabalho que às vezes alcança 22, 24 horas seguidas, com 2 intervalos no máximo, para refeições, atendendo o povo, no ambiente público, por exemplo. Hoje o Dr. Fritz já não quer mais atender nas instituições espíritas, nos ambulatórios pequenos das instituições, porque não cabe. Procuram os clubes, campos de futebol, quadras, e eles improvisam fluidicamente um ambulatório médico, uma sala cirúrgica, e nada, mesmo que o ambiente seja heterogêneo, que o público seja enorme, que as vibrações sejam realmente variadas, nada atinge o paciente, nada poderá trazer prejuízo para quem quer que seja. Nós temos um funcionário aqui do SBT que foi operado pelo Dr. Fritz, está por aqui, não? Quem é? Antônio, hein? Antônio Carlos Fernandes? Você foi operado, você se lembra dele, não? Cadê ele? Ele está sentadinho ali. Fica em pé, Antônio. Acho que sim, fisionomia não me é estranha. Senta ali, Antônio. Você foi operado de quê, Antônio? Pterígio. Hein? Pterígio. 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 É uma carnosidade de tecido conjuntivo que vai alcançando todo o olho, às vezes chega a cobrir o globo ocular. Não, uma provocando pelezinha que vai cegueira cobrir, né? no rosto. E a cirurgia convencional é feita pelo processo de sucção ou raspagem, com anestesia local ou comumente anestesia geral, que perdura 40 minutos mais ou menos, 30 minutos se o cirurgião oftalmologista for muito hábil. E essa cirurgia é feita com uma tesoura às vezes cega, uma tesoura no processo de amputação. A tesoura é cega, mas o paciente não, você está enxergando tudo aí. Normal. Hein? Normal. O paciente acompanha plenamente toda a terapêutica, toda a conduta cirúrgica, mesmo porque em seu próprio olho, sem nenhum risco de atingir o tecido, a córnea que fica logo abaixo desse tecido conjuntivo, que se lesada, cega. Agora, por que você falou uma tesoura às vezes cega? Não era melhor que o Dr. Fritz tivesse os melhores aparelhos, os melhores instrumentos para fazer as suas operações? Nós procuramos ou ele amolar, só opera com seguro? Procuramos amolar sempre o instrumental, mas ele opera com uma tesoura dezenas e dezenas, centenas de pacientes num dia de atendimento. Então ela cega pelo uso, pelo excesso do uso. Você teve já algum lado político, alguma facção política que tenha se aproximado de você, tentado se aproximar de você pela imensa popularidade que você tem?
desta feita, sim, mais do que dantes. Há alguns anos, um partido tentou nos envolver e nos conduzir a uma candidatura, nós não aceitamos, porque sempre fomos apolíticos e achávamos que a época também não era propícia. Hoje, um amigo nosso, presidente do partido do PRN, jovem, mais jovem do que eu, o filho do Antônio Farias, Eduardo Farias, que foi quem liderou a campanha de Collor lá em Pernambuco, presidente do PRN, muito nosso amigo, insistiu tanto, persistiu, e nós terminamos nas vésperas do dia 3 de abril, no penúltimo dia da filiação, assinando 3 cartões. Quando cheguei em casa, um tanto preocupado, conversei com a minha esposa, olha, terminei me filiando. Ela disse, mas você parece que queria. Eu digo, não, não é isso, é que o assédio foi muito grande. O cozinheiro saltou ao lado e disse, doutor, também ontem me filiei. O meu cozinheiro. Eu também me filiei. Ontem foi meu dia de folga e eu assinei, não são 3 cartões? Pois é, eu também me filiei. Então, como cidadão brasileiro, nós nos filiamos ao PRN, estamos ainda fazendo algumas conjecturas se vale a pena realmente nos empenhar num trabalho político nesta nova fase de renovação, de esperança, em que todo o povo brasileiro, todo mundo passa. Mas pelo menos já tem um ponto aí fantástico, que é o seguinte, finalmente eu consegui alguém do PRN aqui no programa para ser entrevistado, porque eu tenho convidado de montão, não vem ninguém ainda. Estou pegando, depois das eleições ainda... Talvez por ser um partido novo. Agora já tem aqui o Edson. Você está pensando realmente em se lançar o quê? Candidato aqui a deputado? Estadual. Eu não posso sair de lá do Nordeste. Como é que o doutor Frites fica nisso? Da minha obra, do meu trabalho, da Fundação Adolfo Frites. Ele tem, inclusive, nos dado algum apoio. O doutor Frites? Certa feita, analisando esse aspecto, ele me disse, olha, enquanto a nossa obra, a nossa causa moral estiver acima de qualquer outra coisa, em primeiro plano, você pode contar comigo. Desde que a nossa causa passe a ser secundária, você já não deve contar com seu amigo. Então nós estamos entusiasmados. Isso aí você conversa com o doutor Frites, quer dizer, porque você disse que o Estado é sonambúlico. Quando mas nesse caso não. No transe profundo para as cirurgias. Mas aí não, aí fica semiconsciente. Justo. Há mediunidade, a sensibilidade mediúnica de audição que nos ajuda muito e de evidência às vezes. Por Edson, tem um funcionário nosso aqui da nossa produção, o Francesco, que está com um problema no ouvido. Eu sei que é um abuso fazer isso. Você acha que há possibilidade dele ser operado aqui pelo Dr. Frites? Naturalmente. O Francisco, chega aqui. Qual é o ouvido? Porque o outro é o ponto, que você fica com ele enfiado o dia inteiro, fica com... Qual é o problema? O que é que você sente? Não, tem um buraquinho, tá furado, tipo... Tá furado o ouvido? Todo o ouvido. O meu também tá furado. Tímpano. Poderíamos tentar. Podemos? Como é que faz? Ele senta ali? Como é que é? Senta aqui ao lado. Eu pego o microfone aqui e vou aí. E como sempre, aonde nós estamos, carregamos conosco um materialzinho cirúrgico simples, instrumental muito simples, que o Dr. Frites costuma usar. Então estamos com um colaborador da Fundação Adolfo Frites ali, com a pasta ao lado. Dentro daquela pasta tem algum material, gostaria que, se possível, nos fosse... As cirurgias espirituais, Jô, elas seguem condutas ou técnicas totalmente diferentes das convencionais que eu conheço como médico. A do pterígio, que o colega daqui sofrera, por exemplo, cirurgia de meia hora, ele foi operado em 17 segundos. 20 segundos no máximo. Para tirar o pterígio. A carnosidade. Obrigado, querido. Chega com o microfone aqui, pode chegar, entra com ele, que é mais fácil. Mesmo que vaze, não tem o menor problema, não, porque
Pode entrar mesmo, Chico. Dá, filho, dá. Aí. Oh, muito obrigado. Um dos livros que fala a respeito do nosso trabalho, para que você possa folheá-lo quando tiver tempo, né, João? Claro. Acredito que seu tempo seja muito escasso. Não, mas lê uma coisa que eu sempre acho tempo. Material simples, pequeno instrumental cirúrgico. Como médico, eu achei que deveria combinar com o Dr. Fritz, ele accedeu a usar instrumento médico e não uma faca enferrujada, um canivete qualquer, como acontecia com o Arigó. Com isso ele faz algumas coisas que o leigo pode chamar de milagres e que nós sabemos que é plenamente ciência espiritual explicável, estudável. Algumas agulhas, só que para o tratamento do colega, do nosso irmão, nós precisaríamos fazer uma prece, uma meditação, para que o Dr. Fritz, achando por bem, incorpore e faça o seu trabalho. Poderíamos fazer agora ou no término? Não, fazemos agora. Agora, nesse instante. Então vamos pedir a todos que mentalmente cada um faça a sua prece. Um Pai Nosso, como queiram, conversem com Deus. Durante alguns segundos nós faremos a mesma coisa em voz alta. Jesus, aqui estamos concitados mais uma vez para exemplificarmos os ensinamentos que deixastes há quase 2000 anos. Quando estendias as mãos e curavas cegos, aleijados, coxos, endemoniados, leprosos, hemorrágicos, todos se sentiam felizes com teu poder mediúnico. Certa feita cuspiste no chão, fizeste lama e tiraste um pouco daquela lama com o dedo e passastes nos olhos de um cego de nascença. E ele começou a ver pela primeira vez naquela existência a luz do dia. Esta mesma medicina alternativa que hoje os espíritos se dignam prodigalizar. Voltam à terra, eles que foram homens, que conviveram aqui e que passaram pelos mesmos dissabores, pelas mesmas dores, pelos mesmos problemas que todos nós, com a experiência vivida e elevada pelos conhecimentos e técnicas mais avançadas do plano espiritual. Voltam à terra pela mediunidade para servir ao próximo, amando, às vezes curando, aliviando dores, solucionando problemas diversos até de origem moral. Procurando com isto, com algumas condutas estranhas, despertar a humanidade de hoje para Deus. Estamos à tua disposição, Senhor, se for necessário. Há quanto tempo isto não era visto na Terra? Nunca um espírito, um defunto,
Hablar perante câmera de televisão e fazer o seu trabalho com muito amor. Vamos tentar auxiliar este companheiro enfermo. Você tem tímpano perfurado. Há quanto tempo? Quanto tempo precisamente eu não sei, mas eu sei que eu tenho. Talvez até desde pequenino. Hein? Vamos tentar resolver isto de uma forma muito simples. Quero só que você confie num pequeno terapêutica que vou fazer. Confie no Cristo. Hein? Isto é o mais importante. E solte o corpo durante o tratamento. Com teu permissão, meu irmão, vou usar só algumas agulhas de calibre 40 por 18. É um pequeno tubo, como metal, um grande potencial instrumento transmissor de energia. Energia que manipulo do médium de efeitos físicos. Examine. Pode botar a mão aqui mesmo? Contamine com seu mão. Pode contaminar mesmo, doutor? Ah. Bueno. Solte o corpo. Se quiser fazer uma oração mental, feche os olhos. E não preocupa. Tranquilo. Não há nenhuma preocupação, prejuízo para você. Outra agulha só. Respira profundo. Normalmente agora. O paciente permanece com toda sensibilidade tátil e motricidade, menos sensibilidade do dor. Se tem um pouco de medo ou não consegue se pôr plenamente em estado de relax, pode ter a impressão de a dor ou pequena picada. E no meu trabalho, sob manipulação fluídica, tanto atuo na sensibilidade, dolore, quanto no processo hemostático, como asséptico ou de esterilização. Estas agulhas, automaticamente, no momento que foi introduzido, se havia algum germe
germe ou bactéria, se estava infectado por ser um ambiente poluído e não um ambiente cirúrgico, asséptico, instantaneamente, sob a ação do ectoplasma, este fluido mediúnico, todos esses germes, bactérias e vírus, é aniquilado. É possível ionizar um ambiente qualquer, público, esterilizar ou fazer asepsia do material, e envolver o paciente, protegendo totalmente de qualquer ação externa que possa impedir, dificultar, prejudicar meu trabalho. Daqui. Quer dizer que aí já terminou, ele já está... Foi feito o possível. Claro que poste este tratamento, como todos os pacientes, quando tratados em ambientes previamente programados, recebem impressos de dieta, de um certo repouso, de alguns cuidados necessários pós-cirurgia. No período de convalescença, espero que o nosso irmão evite maiores esforços e alimentos mais densos, pesados. Respeite esta orientação para que tenha pleno sucesso. De uma coisa tenho certeza: ele foi beneficiado. Bom, quanto à porcentagem, depende também de sua colaboração. Eu vou chamar o Dr. Edson aqui de volta para a gente continuar a Nosso entrevista. Senhor te abençoe. E a cada um. Já está, já? Sim, senhor. Agora, o engraçado é o seguinte, é que o Francesco fugiu da Itália para não tomar uma injeção. Não foi isso, Francesco? Hein? Para não tomar uma vacina, fugiu da Itália. Chegou aqui, tomou 2 agulhadas no ouvido, no pé do ouvido. Como é que você está se sentindo? Sentindo bem, só um pouco furado, né? Estou me sentindo bem, só um pouco furado. Molhado com medo. Olha aqui, ô Francesco, obrigado, tá? Segue aí bonitinho as orientações. E agora nós vamos completar aqui com o Edson. Eu soube que você toca violão, tem um violão aqui. Vamos completar com você tocando um violão aqui pra gente, é possível? Claro. Deixa eu tirar o sangue do Francesco daqui de cima da minha mesa. Quem toca Posso é fazer você a explicação? ou é o Noel Rosa que toca? Sou eu mesmo. Aliás, não toco, arranho um pouco. Então, meus amigos, uma das músicas que nós cantamos, que nós solfejamos e que pedimos sempre a colaboração de todos, que solfejem conosco, no estribilho cantem conosco. Ela é muito conhecida, é universal, porque já foi gravada por protestantes, católicos e até por
Elvis Presley, há alguns anos. Segura na mão de Deus. Se as almas do mar da vida quiserem te afogar, se as águas, segura na mão de Deus e sai. Estou um pouco afônico. Se as tristezas desta lida quiserem te sufocar, segura na mão de Deus e sai. José, me dá o livrinho, por favor. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela sempre te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás. Segura na mão de Deus e vai. Se a jornada é pesada e te cansas na caminhada, não esqueças, obrigado, querido, que um dia tu chegarás orando, trabalhando, educando e renovando. Segura na mão de Deus e vai. Segura todos na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela sempre te sustentará. É verdade, não temas, segue adiante e não olhes para trás. Segura na mão de Deus e vai. Se a bênção da saúde o teu corpo restabelecer e a paz interior te envolver, de mãos dadas com emoção e alma cheia de gratidão, confia nesta canção e vai. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela sempre te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás. Segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus. Obrigado, Edson Queiroz. Daqui a pouco a gente volta.